Paz e graça, obrigado mais uma vez por me dar a oportunidade de compartilhar mais uma revelação pela palavra de Deus. O assunto é fé. Muitos falam que basta você ter fé. Muitos falam que pela fé somente você é salvo. Muitos falam que pela fé você faz maravilhas e prodígios. Muitos falam que pela fé você consegue a cura divina. Muitos creem que você, pela fé, consegue tudo diante de Deus. E aí as pessoas vêm colocando essa pequena palavra que é muito importante em sua vida, mas não é bem assim, somente ter fé. Abre a tua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 19 e 20, que diz o seguinte: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Por aqui, por essa revelação da palavra, a Bíblia diz, o Senhor diz, usando os seus instrumentos que escreveram a Bíblia, dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Eu creio em Jesus, que Ele pode me salvar. Sim, perfeitamente você crê. Mas se você tiver sem obras, você tiver em pecado, na hora que for se encontrar com o Senhor Jesus, você não se salva. Então a fé sem as obras, ela é morta, meu irmão, minha irmã. Muitos vivem, têm fé, mas não têm obras como os próprios demônios, porque os demônios eram anjos de Deus. Eles sabem que Deus é poderoso, é onipotente. E quando eles ouvem o nome do Senhor, o nome de Jesus, eles estremecem. Porque eles têm tanta fé, porque eles glorificavam. Eles foram criados no céu, viviam no céu com o próprio Deus. E eles sabem que Deus é poderoso. E eles têm fé em Deus. Eles acreditam em Deus. Por isso eles estremecem quando eles ouvem o nome do Senhor. Mas não há condição de salvação para eles, porque para eles já foi dada a sentença final. Inclusive, a pessoa que é consciente, que conhece a palavra, que faz parte de ministérios, que conhece a Bíblia, o juízo para essas pessoas vão ser rígidos, porque quem peca conscientemente, a cobrança é mais séria, é mais grave diante de Deus. O leigo tem mais capacidade de receber perdão, porque ele vive na ignorância. Mas nessas alturas do campeonato, em pleno século XXI, difícil uma pessoa não ter ouvido que Jesus salva, que Jesus perdoa o pecado, enquanto a porta da graça estiver aberta. E eu quero provar para você que não é só tendo fé que você vai ter bens materiais, que você vai ter saúde, que você vai ter uma série de coisas que o Senhor promete na sua palavra àqueles que o obedecem.
Ah, mas tem que ser santo 100% todo o tempo. Não. A Bíblia diz que quem procura a incorrupção, quem procura e busca a santificação, Deus ele tem consideração por essas pessoas. Não é só ter fé que você é usado por Deus. Eu tenho que ser vaso de honra, não de desonra. Para que eu alcance salvação, eu preciso ter obras. Vai lá no livro de Romanos, que eu quero provar isso para você. Romanos capítulo 2, a partir do verso 3, está registrado o seguinte para mim e para você. Romanos capítulo 2, verso 6 em diante, diz: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Não é segundo a sua fé, segundo as suas obras. Você aceita Jesus pela fé, crendo em Jesus que Ele pode te salvar. Aí a fé funciona. Mas existem regras para a salvação. A fé é a primeira coisa, porque quem se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse é o primeiro passo. E continua o texto: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, isso tudo diante de Deus. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Sem obra, iniquidade, pecado. Tem fé, mas anda na iniquidade, anda na desobediência. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Quer dizer, não há acepção de pessoas, nem nacionalidade exclusiva para fazer o bem e o mal. Quem está dentro dessa regra está fora da salvação, está fora de receber bênção de Deus, porque lá em Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, nem os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas os nossos pecados impedem que Ele ouça e nos abençoe com sua mão estendida. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção, porque talvez você seja um americano, seja norte-americano, ou um outro país, Deus, ou judeu mesmo, ou lá de Israel. Não tem acepção de pessoa, meu irmão. Está no pecado, tem fé, mas não tem obra. Não adianta a gente se enganar com falsos discursos por aí. A gente tem que buscar a santificação. Porque o Senhor disse, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ah, eu vou ser santo todo o tempo. Não, você tem que lutar por isso, você tem que buscar estar sempre diante de Deus em santidade. Porque sem obras não há salvação, não há bênção material. E nada de bom vem, porque Deus não está impedido de ouvir a tua oração e te abençoar por causa dessas coisas. Pessoas estão aí, religiosos, dentro de templos, não, tenho muita fé, e aí não acontece nada porque não buscam a santificação, o perdão dos pecados, nem bem pagam uma dívida com Deus e já vão ficar e vão se endividando ainda mais a cada dia, e aí não recebem bênção e acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Veja aqui: glória, porém, e honra e paz
a qualquer que obra o bem. Por que você talvez não vive em paz? É porque você talvez não esteja praticando o bem. Você tem muita fé e as obras falam mal dos outros. Não é pecado grande, irmão. Pecado pequeno é que vão impedir a salvação de muitos nessa terra. Assim é isso, nessa oportunidade que eu queria compartilhar com você. Em nome de Jesus, fica na paz e na graça. Amém.